4h20, a gente está de volta ao vivo com o Magazine. Daqui a pouco tem mais prêmios para você ganhar dinheiro, tem informação. A gente vai começar ao vivo com Siqueira para saber os destaques do Alerta. Mas agora chegou aquele momento de a gente falar de saúde aqui no Magazine, né? Toda terça-feira a gente fala sobre saúde no quadro Viva Bem. E hoje a gente vai falar sobre a saúde da mulher, porque hoje é dia 1º de outubro e esse mês, né, onde se fala bastante sobre o Outubro Rosa, que é dedicado à conscientização, prevenção e cuidados em relação ao câncer de mama. Uma campanha anual que é realizada mundialmente, né, Nath? É verdade. E a intenção da campanha é alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. E aí abordar o tema, gente, é uma forma de encorajar mulheres a realizarem seus exames. Afinal, a doença no estágio inicial, ela é assintomática, ou seja, ela tem cura, né? Você tem mais chances de curar do que quando você descobre quando ela já está, né, ali muito avançada. E aí logo no começo ela também não tem sintoma. Então é muito mais fácil ali de você descobrir. Por isso que é tão importante a gente estar sempre fazendo esses exames de rotina, né? Exatamente. Para falar mais sobre o câncer de mama, a gente está recebendo aqui hoje no nosso estúdio os especialistas Sebastião Marden, que é mastologista, e a Gilmara Rezende, que é oncologista, já estão aqui no nosso sofá. Sejam bem-vindos. Boa tarde, prazer enorme recebê-los aqui hoje no programa para falar de um assunto tão importante. Bem-vindos aqui ao Magazine, doutora Gilmara, doutor Sebastião. Obrigada também. pelo convite. Para a gente começar falando um pouquinho sobre o câncer de mama, que a gente sabe que tem uma incidência muito grande, vou chegar aqui mais pertinho de vocês. Como é que a gente pode falar, por exemplo, é que se formam esses tumores malignos na mulher? Como é que a gente pode falar sobre isso, doutora? Então, a mama não é um órgão que vai ficar continuamente parado ao longo da vida. No desenvolvimento dela, vai sofrendo ação hormonal e à medida que a gente vai envelhecendo, a mama vai mudando, a gente vai perdendo tecido mamário, sendo substituído por gordura, né? E a mama também completa o amadurecimento quando a mulher começa a amamentar. Então, ela tem um ciclo de vida. Então, ela é formada por vários ductos. Em algum desses ductos, em algum momento, pode haver alguma alteração genética, seja herdada ou adquirida, que vai começar a ter uma proliferação atípica e começa a nascer os tumores. Mas existe uma idade que a mulher ela pode ter o câncer de mama? Porque hoje em dia eu vejo meninas tão novas já com câncer, né? Então, né, a partir do envelhecimento, a partir dos 50 anos, a chance vai aumentando progressivamente. Mas a gente sabe que tem mutações hereditárias que são adquiridas de pai para filho, de mãe para filha, até homens também, que predispõem ao aparecimento de tumores em fase mais precoce. Então, tem pacientes que têm tumores aos 30, aos 40 anos. Mas, via de regra, né, a partir dos 50 anos é um momento que a maior chance vai se desenvolver. Doutor Sebastião, no início ele pode ser assintomático, né? Não apresentar nenhum sintoma. Quando a mulher começa a perceber algo de errado, é porque o caso já está muito avançado, e quais são esses sintomas que ela pode começar a perceber? Bom, normalmente a nossa realidade é que os tumores já chegam, o que a gente chama de localmente avançados, né? O objetivo da prevenção seria detectar esses tumores antes de serem palpáveis. Esse seria o objetivo principal. Porém, quando ele chega a ser palpado, existe uma classificação que a gente acha classifica como estadiamento clínico uma vez que seja diagnosticado o câncer. Então, o tamanho do tumor, o acometimento da axila, isso vai determinar o tipo de cirurgia, se vai para quimioterapia antes ou não. Então, isso é o que a gente chama de estadiamento. A gente está vendo ali algumas imagens, olha, né, sobre os principais sinais e sintomas. E tem vários, por exemplo, aqueles pequenos nódulos ali na região, embaixo dos braços. Ou seja, a própria mulher, quando ela vai fazer o autoexame, ela já pode sentir esses nódulos aqui perto da axila, né? Exatamente. A gente orienta as pacientes, né, a no autoexame, levantarem o braço atrás da cabeça e fazem no sentido horário, o anti-horário, e por final tocar na axila. Se a axila estiver acometida, já seria algo a mais, um avanço do câncer da mama, na maioria das vezes vai para a axila. Então, os nódulos que são indolores, né, a secreção que sai de cor transparente, tipo água de rocha, ou sanguinolenta de um único ducto da mama, uma retração da própria mama ou do mamilo,
uma cor avermelhada, tipo casca de laranja, são sinais e sintomas que possam caracterizar então, o tem câncer. sintomas que a mulher consegue sentir e outros que ela consegue ver, né? Exatamente. Nesse caso, quando a gente consegue ver e palpar, a gente chama que é um sinal, né? Entendi. Aqueles que a gente não consegue, a gente chama de sintoma. Sintomas. Agora, doutor, existem também muitos casos de mulheres que descobrem ali o nódulo, e aí tem os nódulos benignos e os nódulos malignos. Como é que é descoberto isso? Os nódulos malignos, eles têm umas características próprias, né? A grande maioria das vezes são irregulares, eles são endurecidos, eles são semimóveis ou imóveis. O que é benigno é mais amolecido, ele tem o contorno dele na imagem da mamografia, a ultrassom é mais arredondada, mas o que dá o diagnóstico de certeza, na verdade, é só a biópsia feita pelo patologista. E doutora Gilmara, o principal, a gente pode dizer assim, não é nem causa, o principal fator de risco é a hereditariedade? Se eu tive alguém na família próximo, eu tenho mais chances de ter, ou existem outros fatores de risco? Não é o principal fator de risco, tá? De todos os cânceres de mama, cerca de 10 a 15% são hereditários. Os restantes são esporádicos. O que são? Que vão acontecer em algum momento da vida da mulher e a gente não tem a causa definida. Então a gente sabe que o excesso de gordura, de açúcar, o tabagismo, o etilismo em excesso, a vida sedentária são fatores de risco preponderantes para alguns tumores. Mais de 20 tumores a gente consegue correlacionar com esses fatores de risco. Mas se tu me perguntar se tem uma causa específica, eu vou falar não, é multifatorial, não posso atribuir somente uma causa ao surgimento daquele tumor. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa tela, você que está em casa está vendo, alguns fatores de risco. E ali o que me chama também a atenção é que a primeira gestação após os 30 anos de idade, aí já é um fator de risco para a mulher, então? Já, né? Então, assim, quanto mais tardia a gravidez, né? Maior chance de ter complicações na gravidez e aquela mama vai sofrer alterações da gestação mais tardiamente. Certo. E ali tem também mulheres que nunca amamentaram, elas têm mais probabilidade de ter esse câncer, Sim, então? A amamentação é um fator protetor que já é conhecido há muito tempo, então por isso é preconizado, né, além dos benefícios para o bebê, a proteção da mama também. Aí tem ali, como você falou anteriormente, né, doutora, a ingestão crônica de bebida alcoólica, tem a obesidade também, dieta rica em gorduras de origem animal, então tem que ter muito cuidado com o que você come, viu, meu povo? Principalmente quando é de origem animal, né, como a gente está vendo ali. Mas assim, só te atrapalhando um pouquinho, Nath, a questão da dieta, tá? A gente não proíbe comer carne, tá? Que alguns pacientes, quando começam a tratar... Já fica com medo, Já né? fica com medo de comer carne, já corta a dieta. Então, a gente tem 300 gramas de carnes que não sejam ultraprocessadas, ou seja, que não sejam defumadas, embutidos, carne magra que podem comer, tá? Tem então, uma certa quantidade, isso, né? é o excesso de carne. Tudo em excesso, tá? na verdade, faz que mal na vai nossa fazer vida, mal, né? mas não vai ser aquela causa ali... Aí a gente tem mais ali, fator. vamos colocar de novo? Eu gostaria de colaborar com a colega. Pode Eu também sou obstetra, né? Na questão da exposição da gravidez, por exemplo, é a nossa realidade hoje, né? As mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Verdade. Então, assim, essa exposição, começou a menstruar cedo e terminou a menstruação tarde, essa exposição com estrógeno também Exposição bombardeia, prolongada. né? Então, quando ela começa a engravidar mais tarde e começa a amamentar, ou não amamenta, o hormônio progesterona, ou seja, progesta, ele é um fator protetor nesse sentido, ele é a favor da gravidez. Então, a exposição pelo estrógeno fica mais reduzida. Então, ele é um fator protetor naquele momento. Até quantos anos hoje em dia uma mulher ela pode ficar grávida para não ter esses riscos de um câncer de mama, de poder amamentar tranquilamente? Na verdade, existe uma idade assim? Na verdade, adequada? sim, depende da reserva ovariana dela, dos folículos. Em média, aos 30 anos, ela tem 50% de chance de engravidar. Em média, dos 30 aos 35 anos, 50%. De 35 a 40 já cai mais 25%. Então depende da reserva ovariana. Mas a realidade hoje, de maneira geral, é outra, né? Elas estão engravidando cada vez mais tarde, né? E aí o importante, que é muito falado nesse período do Outubro Rosa, é sobre os exames de prevenção. Tanto ao autoexame, quanto ir regularmente ao ginecologista e fazer todos os exames, principalmente a mamografia, né? Que é recomendada a partir de que idade hoje em dia? Bom, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, eles recomendam a partir dos 40 anos, anualmente. Pelo Ministério da Saúde, através do INCA, eles recomendam a cada 2 anos. Então, são situações em que a realidade a experiência de cada um está presente, mas nós incentivamos anualmente.
Porque a gente sabe que no intervalo entre um exame e outro pode surgir um tumor, um câncer. Né? Isso. O Ministério da Saúde, a gente tem um pouco essa divergência entre a sociedade e o Ministério, mas o Ministério segue a partir dos 50 anos até os 69 anos o exame de rastreio. E no caso de já ter tido algum caso na família, essa idade diminui ou não necessariamente? Não, a gente diminui para 10 anos anterior. Por exemplo, minha mãe teve câncer aos 50 anos, então eu posso começar meu rastreio aos 40 anos. Entendi. Tá? Agora, doutora, a mulher descobriu o câncer de mama. O que ela tem que fazer a partir desse momento? Porque a mulher pensa logo, ai meu Deus, é quimioterapia, né? O que acontece depois da descoberta do câncer de mama? Então, assim, nem todo câncer de mama vai precisar de quimioterapia, tá? É o que vem logo na nossa mente, né? Quimioterapia, vai cair o cabelo, vai ficar careca. Tá. Não, assim, a gente tenta tranquilizar bastante os pacientes, porque depois do diagnóstico, né, a gente tem que fazer o planejamento terapêutico dela, né? Então, ela foi no masto, teve o diagnóstico, biopsiou, confirmou. Aí o mastologista encaminha pra gente, ou vice-versa, que a gente tem que fazer o estadiamento dela. Eu tenho que saber em qual estado está a doença dela. Se está uma doença só localizada na mama, uma doença localizada na mama, na axila, ou se ela já tem uma doença à distância. Por exemplo, um paciente que já tem uma metástase óssea. Então, eu preciso fazer esses exames para poder direcionar o tratamento. Sem o estadiamento, eu não consigo tratar de maneira adequada. Então, a partir daí, se ela tiver com o estadiamento certo, tudo dentro dos parâmetros, a gente define o tratamento. Então, ela pode começar pela quimioterapia, se o tumor for muito avançado na mama, se aquele tumor responde à quimioterapia, que nem todo tumor vai responder tão bem à quimioterapia, porque câncer de mama é um nome genérico, então a gente subtipa eles dentro de uma classificação que a gente vai determinar o tratamento. Às vezes ela pode começar com a cirurgia, ou depois da cirurgia ir para a quimioterapia, depois da quimioterapia ir para a radioterapia. Então, o que vai determinar o tratamento vai ser vários fatores, tanto biológicos como clínicos. Então, assim, nem todo paciente vai precisar de quimioterapia, tá? Essa quimio pode ser antes ou depois, mas cirurgia sempre vai precisar, na maioria dos casos, e radioterapia também na maioria dos casos vai precisar. E a incidência vem aumentando muito, né, doutor? Hoje em dia é difícil você não conhecer alguém que já tenha passado ou que esteja enfrentando aí um câncer de mama. Eu, por exemplo, a minha irmã mais velha teve, acho que uns 3 anos, a mãe da minha melhor amiga, então parece que está cada vez mais perto da gente. Isso. O Brasil não está na lista dos países que estão conseguindo reduzir o número de casos. A gente está numa curva ascendente, infelizmente. E a nossa previsão é para até 2030 o câncer ser a principal causa de morte no nosso país. Ela é a principal causa de morte no Rio Grande do Sul atualmente. E a gente está dando mais diagnóstico, por isso que a gente está conseguindo mais número de casos. E no câncer de mama, a gente está vendo uma mudança do perfil. As pacientes estão tendo câncer de mama numa idade mais precoce. Então, paciente antes dos 40 anos, a gente está pegando uma incidência mais elevada. Entendi. Agora, doutor, o nosso estado, ele oferece essas boas possibilidades para as mulheres que têm um câncer de mama? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós temos a Fundação SECOM, né, que é o centro de referência um dos centros de referência do norte do país, onde tem a parte da quimioterapia, a parte da cirurgia, a reconstrução da mama, não como gostaríamos que fosse, numa velocidade que pudesse suprir a necessidade, né? Radioterapia, né? Nós temos a parte da psicologia, da enfermagem, né? Dos técnicos de enfermagem, o hospital, as enfermarias. Então, existe toda uma estrutura montada para acolher esses pacientes. Agora, do ano passado para cá, a gente sabe que esse número aumentou. A gente pode dizer algum fator do porquê que essa incidência do câncer de mama aumentou aqui no nosso estado? Então, o rastreamento é um fator também que contribuiu bastante. Se busca mais, as mulheres estão buscando mais, né? As campanhas, elas não reduziram a mortalidade. Eu acho que talvez não tenha nem aumentado, mas eu acho que talvez as mulheres estão se cuidando mais e descobrem que tem, na verdade. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa nesse caso, né? Justamente. Elas estão realmente buscando mais ao serviço médico, né? Elas estão observando que a vizinha, a prima, alguém da família, então elas estão realmente um dos motivos que levam. Antes se falava muito sobre autoexame, mas aí as pessoas pensavam, comigo não vai acontecer, não comigo, não com a minha família. E aí quando consegue perceber que está cada vez mais próximo do círculo de amigos ou de pessoas conhecidas, é muito comum. Vem aquele alerta, né, de que, opa, pode acontecer comigo também, então eu vou procurar. E quanto antes descobrir, mais
sucesso pode ter o tratamento. E um dado importante é de que câncer de mama não é só em mulheres, né? Pode acometer os homens também. Isso, de cada 100 mulheres, um homem é acometido, né? Essa estatística que isso modifica, na África é uma realidade um pouco diferente, mas de maneira geral, para cada 100 mulheres acometidas, um homem tem câncer de mama. Então eles também precisam fazer esse autoexame de uma forma diferente? Como é que Na verdade, funciona um pouco diferente. Não existe uma campanha voltada para o homem, né? Talvez pela estatística, que é muito reduzida, mas se recomenda que na família, onde a mãe, a irmã, pudesse ter uma atenção maior, não fazer a mamografia, mas estar se examinando, buscando, né? Você pode também fazer um teste genético. Nos homens, quando tem câncer de mama, a gente tem a obrigatoriedade de pesquisar fatores genéticos, porque geralmente, como é muito raro, né, em 1% dos casos, então geralmente é portador de mutação de BRCA, aquela mutação da Angelina Jolie, que predispõe ao câncer de mama e ovário em mulheres. Então a gente tem que oferecer esse teste para o paciente, que ele está em risco. A gente queria agora que vocês reforçassem, assim, para quem está em casa, quais são os exames mesmo que devem ser feitos para a pessoa descobrir que está com câncer, né? E qual a periodicidade que ela tem que fazer ali os exames, para quem sabe prevenir um câncer de mama ou descobrir logo no início para poder ter um tratamento ali com sucesso. Sim, né? Então é muito importante, né, não ter medo de câncer, porque câncer não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, assim, ninguém quer ter o diagnóstico, mas se a gente conseguir detectar precoce, a gente consegue curar. O câncer de mama é um deles, que a gente cura em estádio 1, mais de 90% dos pacientes vão estar curados em 5 anos. Então, é uma doença que a gente vai conseguir curar. De exame, no nosso estado, as mulheres não podem ter medo de fazer preventivo, que também é outra doença que é 100% prevenível, tá? Com um exame simples, que é o Papa Nicolau. Então, aproveitem para coletar o preventivo anual e a mamografia a partir dos 50 anos, conforme a recomendação do Ministério da Saúde, né? E geralmente a gente complementa a mamografia com ultrassom de mama. Então, se às vezes não é possível dar o diagnóstico somente pela mamografia, a gente complementa o ultrassom. A partir daí, se tiver alguma imagem suspeita, a gente vai encaminhar para a biópsia. E da biópsia encaminha lá para o nosso centro de referência, que é a Fundação SECOM. Hoje a gente sabe que a maioria da população depende do sistema público de saúde. Para essa população, para essas mulheres, nesse período, principalmente nesse mês, acontecem várias campanhas, carretas que estão em alguns lugares. Mas no restante do ano, como é que elas podem fazer esses exames, de acordo com a consulta médica que ela faz nas UPAs? Então, o especialista da UPA, o ginecologista, que é da rede básica, ele pode solicitar mamografia, ultrassom e coletar o preventivo. E tem os ambulatórios de saúde da mulher, se eu não me engano, né, Marden? Que são dedicados à mastologia. Então, não precisa a paciente ir no especialista, tá? O médico, o clínico geral, isso é saúde primária, atenção básica, pode solicitar os exames e, a partir do resultado, encaminhar para a unidade de referência. Entendi. Tá? Muito bem. E olha, a gente traz agora uma reportagem especial mostrando o outro lado do tratamento. Você vai conhecer a rede de apoio que se disponibiliza na doação de tempo para aliviar ali o dia a dia pesado, né, de quem enfrenta essa terrível doença. Vamos dar uma olhada. Louvado seja Deus, essa manhã nós te louvamos, te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que o Senhor tem sido muito bom mesmo, e a sua vontade é boa, ela é perfeita, é agradável, até mesmo no leito de hospital, Senhor, porque nós não entendemos quais são os teus desígnios. A oração é a forma que o vigilante João encontrou para acolher quem chega para se internar ou até mesmo os parentes que aguardam as mulheres que passam por cirurgias. São momentos em que, para alguns, é difícil conter a emoção. Mas por que esse homem se preocupa em fazer mais do que o exigido pela função que ele ocupa? A minha esposa, ela foi diagnosticada em 2017, neoplasia de mama direita, e já havia se constatado que o caso era bem grave. No dia seguinte eu estava orando para Deus, pedindo uma porta que se abrisse para esse problema, né? E no dia seguinte me convidaram para trabalhar aqui como encarregado da segurança, e a partir daí eu passei a acompanhar a minha esposa diretamente. E convivendo com a minha esposa e olhando para outras pessoas, eu senti o desejo no coração de compartilhar com eles com uma palavra positiva, uma palavra
de autoestima para eles, de perseverança. Porque essa palavra, quando eu levava para minha esposa, eu sentia que ela reagia bem. A esposa do seu João não resistiu ao tratamento. Viúvo há 4 meses, ele continua levando solidariedade a quem chega no SECOM. Mesmo depois que a minha esposa partiu, as pessoas sempre perguntavam de mim, aí não vai ter a oração hoje. Os próprios funcionários, né, eles descem e perguntam assim, e aí não vai ter a oração hoje? Então eu senti que a gente precisava continuar com esse trabalho. Ele é apenas um dos elos desta corrente de apoio. Na recepção do ambulatório, essas mulheres servem café para quem saiu cedo de casa e vai entrar para fazer tratamento ou até mesmo se consultar com especialista. A ALAC é uma organização não governamental de apoio irrestrito aos pacientes em tratamento do câncer na Fundação SECOM, que é um hospital referência para toda a Amazônia Ocidental. Então, nós desenvolvemos 8 projetos dentro do hospital, né? Daí vai da hospedagem daquelas pessoas que vêm do interior, não tem onde ficar, a distribuição de cestas básicas, né? Nós levamos os pacientes que fazem radioterapia e quimioterapia assim que termina as sessões para a sua residência, né? Se ele não tiver transporte, então a ALAC atende às necessidades prioritárias e essas necessidades são avaliadas pelo Serviço Social da Fundação SECOM. Foi neste espaço que essas 2 mulheres se conheceram. Entre um café e outro, o bate-papo. E em comum, histórias de descoberta de câncer e muita luta contra a doença. Para elas e para todas as mulheres que passam pelo SECOM, a rede de apoio é muito importante. Uma rede que vai mais longe ainda. Lá dentro, voluntárias do grupo de apoio às mulheres mastectomizadas da Amazônia. A Orionda também enfrentou um câncer e retirou a mama. Hoje, ela se tornou especialista em identificar quem está precisando recuperar a autoestima. Olha ela aí, ensinando a Elizabeth a lidar com o novo visual de quem passou pela quimioterapia e perdeu os cabelos. Eu vou passando no corredor, vejo ela lá sentada, bem à vontade, com as pernas no banco. Eu cheguei, já fui passando a mão na carequinha dela e perguntei, quer ganhar uma peruquinha? Quer ganhar um lencinho? Aí ela estava tão triste, eu disse, quero, mas calma aí, né? Agora não, daqui um pouquinho eu mando te buscar. Aí fiquei olhando, porque a gente fica passando, vendo que as pessoas que necessitam, né? Que tem pessoas que não sabem, tá aqui dentro, mas não sabem que a gente tem esse trabalho. Estou percebendo que a senhora já experimentou peruca, já experimentou outros lenços, e eu quero saber qual foi que a senhora escolheu. Eu escolhi esse rosa, a peruca é essa, né? Que já foi feita, e esse aqui. É parecida com o seu cabelo natural, a cor? Idêntico. É mesmo? E ele estava até cortado mais ou menos assim. Eu fiquei um pouco emocionada quando eu vi ele, né? Porque é como se eu estivesse tendo quase o meu cabelo de volta. Muito parecido com o seu, então? Muito parecido com o meu cabelo. E eu amei mesmo. Já sei que ela vai ser minha amiguinha até o meu crescer. E aí depois? Eu devolvo novamente para outra pessoa ser feliz como eu estou sendo no dia de hoje. Bem pertinho da Orionda fica o símbolo de desejo das mulheres. É esse sino que na maior parte do tempo fica ali, silencioso, aguardando um momento especial. Toca o sino quem se despede do tratamento. Para quem ainda não teve cura, ele representa incentivo na luta contra a doença. Dona Laide relembra com emoção o que sentiu quando chegou o momento dela ficar ali, frente a frente com o sino, depois de 17 anos de tratamento. A paciente sai, bate o sino bem forte dentro do hospital e todo o hospital sabe que alguém está saindo dali curada. Para a glória de Deus sempre, né? Nem imaginava que a gente recebia alta aqui dentro, nem imaginava. E no ano passado vim numa consulta normal e a doutora Ilka disse, Laide, hoje eu vou lhe dar alta. Aí eu fiquei como quem sonha. E sonho até hoje. E vou continuar sonhando com dias melhores, porque dias melhores haverão de vir sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre.
Essa mulher ainda não tem perspectiva de quando vai chegar o momento dela tocar o sino. Por enquanto, ela ainda percorre o caminho do tratamento e ainda deve passar por cirurgia para retirar a mama. Aos poucos, vai conhecendo seus direitos como paciente. Desta vez, veio ao SECOM para conversar com a assistente social. E no meu caso, como eu já fiz uma mastectomia, né? Já vou para a segunda cirurgia e esse benefício me ajuda bastante, né? Então eu vejo assim que eu não sabia disso, né? Antes eu ficava muito preocupada mais com a doença e o tratamento do que com isso. Então recebi informações de muitas pessoas, olha, vai procurar teu direito, que você tem direito. De onde você tira força? Assim? A força em Deus, né? Todo dia que eu me levanto, o Senhor me dá força, coragem e fé para me seguir. O serviço social está motivado, né? E vai em busca de retirar esses obstáculos que possam vir a estar atrapalhando que esse paciente ele conclua o seu tratamento. Então, é um condicionante muito, é um critério muito importante essa questão social, porque se você não tem dinheiro para o transporte, para vir fazer o tratamento, se você não tem uma alimentação adequada para você, né? Se você não tem nem onde morar, como é que você vai priorizar um tratamento de câncer? E lembra da Dona Orionda? Ela também ainda não tocou o sino. Mas depois de ajudar tantas mulheres, todos estamos esperançosos por esse momento. Aí eu fiz um tratamento de 5 anos com Tamoxifen, aí parei 3 anos, aí tive que voltar a tomar de novo, mais 5 anos, aí parei esse tratamento que ela disse e continuo o acompanhamento, porque azul de o CA 125, ele está sempre acima do normal. E a senhora vê um monte de gente batendo o sino, a senhora sonha com esse momento? Claro, eu quero bater esse sino também, né? Quem não quer bater esse sino, né? Vai chegar esse dia? Vai, eu tenho que vai chegar esse dia. E a senhora chama a gente para filmar? Ah, eu vou chamar todo mundo. Gente, eu quero bater o sino. Dona Oriana sempre maravilhosa. E olha, meu povo, vocês que acabaram de assistir a reportagem, a Jocely, que a gente viu, ela vai passar pela cirurgia amanhã para retirada ali da mama. Inclusive, se você quiser doar sangue para a cirurgia dela, é só procurar o Hemoan e dizer que você quer doar sangue para Jocely dos Santos. E aí tem que dizer o nome da mãe dela também. É a dona Edmilza dos Santos. E essa rede de apoio é muito importante também, né, Lud? Muito. Um momento difícil você saber que pode contar com outras pessoas, tanto lá, que as outras pessoas ali que ajudam, nem que seja com uma oração, já faz a diferença, né? Amanhã a gente vai estar recebendo aqui a dona Edilene Mendes, que está em tratamento, está passando por essa fase há 1 ano e 3 meses e vai contar pra gente como é que tem sido esse processo, né? As maiores dificuldades, o que tem dado força a ela. E a gente viu agora a dona Oriana falando sobre receber a alta. Quando e como o paciente recebe a alta finalmente ali depois do tratamento? Como funciona? Então, para câncer de mama, a gente considera a alta por pelo menos depois do tratamento 5 anos, tá? Então isso vai depender de vários fatores, do estadio da paciente, né, de como está se comportando a doença dela. Geralmente essa alta é mais tardia, porque as pacientes, 80% das pacientes ficam em um tratamento chamado hormonioterapia. Então é a pergunta que todo mundo quer saber, quando é que a gente vai dar alta. E a melhor resposta para ela, vamos aguardar o tempo, mas por pelo menos 5 anos você vai estar aqui com a gente tratando. Eu acho que a pessoa fica ali super ansiosa, né, para tocar ali aquele sino, como a gente acabou de ver na reportagem. Mas a gente já até estimula os pacientes a tocarem, não só na alta, né? Terminando a quimioterapia, a gente já pede para elas irem tocar, porque já é um grande passo para elas. E aí, no caso, depois que a pessoa, por exemplo, está curada, recebeu a alta ali médica, ela tem que fazer os exames periodicamente de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, porque eu já vi muitos casos de mulheres que estavam curadas, receberam alta e aí o câncer voltou. O que acontece? Então, a gente recomenda elas continuarem fazendo os screenings, pelo menos anual, né? E lembrando que a gente não tem só, às vezes, um tumor, tem paciente que tem um segundo tumor primário, que não necessariamente é igual àquele tumor anterior. E assim, na faixa etária, ela vai continuar fazendo os exames para aquele tipo de tumor e entra no rastreio da população geral, como câncer de colo de útero, câncer de intestino, câncer de estômago. Isso aí a gente não deixa de seguir.
Só para reforçar, desculpa, a Joseli, ela vai ser operada na quinta. Ela é minha paciente, coincidentemente. Então ela ganha mais um dia, né, para ter essas pessoas que possam fazer então pronto, então para quem quis, alterou então, né? Então ótimo, melhor ainda, meu povo, se você puder doar, né, vá lá e faça essa boa ação. Eu tenho certeza que vai, nossa, ela vai ficar muito feliz. Se Deus quiser vai dar tudo certo, né, Faz parte do protocolo doutor? isso, né? Quando a paciente vai se operar, de ter que indicar pessoas para fazerem doação de sangue no Hemoan. Não só em relação ao SECOM, mas todos os hospitais onde as cirurgias são eletivas, né? Ah, sim. Existe para cada bolsa existe um número X de pessoas que devem doar. E doutora, a gente recebeu uma ligação de uma telespectadora que a Daniele do Mutirão, ela sentiu nódulos no seio, foi ao médico, ele recomendou alguns remédios, ela tomou, os nódulos aparentemente desapareceram. E aí ela quer saber, ela está sentindo pontadas, e aí ela quer saber se ela precisa retornar ao médico, o que ela tem que fazer? É importante essa pergunta porque existe um mito de que ao tomar um remédio, seja um nódulo sólido ou um nódulo cístico, eles somem. Isso é mito, isso não existe. O que acontece é que os cistos, os nódulos císticos, eles podem desaparecer, né? Eles flutuam na mão, eles aparecem em determinado período e eles podem evoluir, né? Eles podem sumir independente de medicações. Então, a gente tem que mudar essa história, né? É uma briga diária nossa para que o paciente entenda de que a medicação não reduz nódulo cístico nem nódulo sólido. Agora, esse é mito. Doutor, existem também mulheres que têm ali um nódulozinho no seio, que fazem o exame e tudo, e aí dá como um nódulo benigno que precisa ficar só acompanhando. Esse nódulo benigno, ele pode tornar-se um nódulo maligno? Então, o nódulo, uma vez caracterizado por ser benigno, ele nunca vai virar câncer. O câncer ele já nasce câncer, né? Então, o que acontece? Por exemplo, o nódulo que ele é acompanhado por mais de 2 anos sem modificações, ele ganha uma classe melhor. Ele passa, digamos, de provavelmente benigno, dentro de uma classificação internacional, para benigno. Então, aquilo ali a gente deixa mais tranquilo. Aqueles nódulos que, mesmo benigno, eles atingem um determinado tamanho, é recomendação que se tire ele, porque às vezes ele cresce tanto que, dependendo da relação do tumor e da mama, do nódulo benigno da mama, ele pode ocupar toda a metade da mama, então recomendo que se tire a partir de um determinado tamanho. Talvez pela parte estética? Neste caso, pelo crescimento, sim. Não porque ele vai virar câncer. O achado é muito pouco, muito baixo em relação ao nódulo comprovadamente benigno que tenha câncer dentro dele. Muito bem. A gente quer muito agradecer aqui a participação de vocês aqui no Magazine, viu? Esclarecendo aqui várias dúvidas, né, sobre o câncer de mama nesse mês que é tão importante. E a gente ressalta também que não é só no mês de outubro que você tem que fazer os seus exames, que você tem que procurar ali um tratamento. É durante o ano inteiro. Esse mês é mais de alerta mesmo para as mulheres e também para os homens, né, como a gente viu aqui, que também tem homem que tem câncer de mama. Então fica aí para você que está em casa, de repente sentiu qualquer nódulozinho, fez o autoexame, corre para um especialista, gente, é muito importante. Quanto mais cedo você descobrir, mais chances você tem de curar. Obrigada, viu, doutor? Eu agradeço e lembrar o seguinte, que qualquer alteração que persista na mama por mais de 2 semanas, procurar o especialista. Essa é a recomendação. Tá certo. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo espaço e vamos aproveitar o Outubro Rosa para se cuidar. Exatamente. E olha, quem quiser ajudar nessa causa, basta adquirir a camisa oficial Outubro Rosa no valor de R$30 nos estandes da LAC, que fica lá na Fundação SECOM, e também na sede da ONG. Os interessados também em contribuir com o movimento podem entrar em contato pelo telefone 3655-4604. 3655-4604. Está aparecendo aí na sua tela. Essa é a camisa no valor de R$30. Você pode adquirir lá na LAC da Fundação SECOM ou através por esse telefone. Bom, agora é o seguinte, você que está em casa, vem pra cá comigo. São 4 horas e 54 minutinhos. Eu quero falar de um assunto que é muito importante, muito legal, com essa maravilhosa que já está por aqui com a gente. Seja bem-vinda, doutora Maísa. Tudo bem, prazer. Muita honra recebê-la aqui e a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que homens e mulheres se interessam. Gente, a harmonização facial, para quem não sabe, ela vem sendo realizada em artistas e tá virando uma febre aqui na nossa cidade. Por isso, hoje a gente está recebendo aqui a doutora Maísa Correia
e ela vai tirar algumas dúvidas recorrentes sobre esse assunto. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada a você. Para falar de como é que o rosto da pessoa pode ficar mais bonito, né, doutora? Isso mesmo. Então vamos começar falando o que é harmonização facial. A harmonização facial ela é um conjunto de procedimentos realizados com toxina botulínica tipo A, que é o famoso Botox, e também com ácido hialurônico. E esse conjunto de procedimentos ele visa harmonizar o rosto da pessoa, trazendo um formato mais jovial, mais natural para o mesmo, preservando a naturalidade do paciente. Por exemplo, eu sou paciente, eu chego lá e falo assim, doutor, eu tô querendo aumentar aqui o maxilar, quero afinar o meu nariz, e aí você vai ver o rosto de cada paciente para poder deixar ele mais harmonioso. A gente faz uma avaliação inicial e aí a gente faz a harmonização dentro daquilo que é ideal para o paciente. E qual que é a diferença entre a toxina botulínica e o ácido hialurônico? Então, a toxina botulínica tipo A, ela relaxa a musculatura ocasionadora de rugas de expressão, né? Certo. Enquanto que o ácido hialurônico, ele preenche, dando volume, sustentação e hidratação na pele onde foi aplicado. Então, por exemplo, olha só, vamos fechar aqui em mim rapidinho. Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Aqui eu tô precisando de um botox já, né, doutora? Olha aqui, ó. Pra poder deixar a pele lisinha, é isso? Isso. E aí tu vai observar que a tua pele vai ficar com um aspecto mais jovial. Aqui, ó. Tô precisando que ele vai ficar esticadinho, né, doutora? Isso é isso? Mesmo. E aí, no caso, o ácido hialurônico, por exemplo, quem tem olheira, pode aplicar o ácido hialurônico para olheira, é isso? Com total segurança. Gente, olha, isso é sensacional, é maravilhoso. E aí, cirurgião dentista, ele pode realizar procedimento de harmonização facial? Sim, um cirurgião dentista devidamente habilitado, ele pode realizar procedimentos com ácido hialurônico e botox com total segurança, assim como o dermatologista. Muito bem, então, olha, gente, doutora Maísa Correia tá aqui, olha, tudo sobre harmonização facial. De repente, se tem algo que te incomoda. Ai, mas o meu nariz eu não gosto porque ele é grande, ou então eu queria deixar ele mais empinadinho. Ai, eu quero, de repente, colocar botox, quero deixar o meu maxilar, né, mais marcado. Isso mesmo. Tudo isso dá pra fazer hoje em dia. Com certeza. Isso é sensacional, né, doutora? É ótimo. E eu tô vendo que muitos artistas realmente virou febre já com a harmonização facial. Isso mesmo, virou febre. Faz também o preenchimento labial, tem tudo isso. Sim, sim. Preenchimento labial a gente consegue fazer a volumização do lábio, contorno e também hidratação. E aí a pessoa vai lá, faz a harmonização e já vai pra casa na mesma hora? Isso. Recuperação rápida, como é que funciona? Pode fazer o que você quiser após o procedimento. Tranquilo? Tranquilo. Maravilhoso. E onde é que fica a clínica? A clínica Referência Odontológica fica lá no Dom Pedro. Muito bem, doutora, muito obrigada pela participação aqui com a gente, adorei. A gente tem os contatos aqui da doutora Maísa. Olha só. Então tá. Então é o seguinte, gente. Doutora Maísa Correia falou aqui com a gente um pouquinho hoje sobre a harmonização facial. Como eu falei anteriormente, né? É uma febre entre os artistas. Tô vendo muita gente fazendo na internet. Entro ali no meu Instagram, vou passando, o pessoal colocando antes e depois de harmonização. Eu fico chocada. Falo, meu Deus, como muda, né? É incrível. Completamente. Maravilhoso. Obrigada, viu, doutora, por esclarecer aqui as dúvidas com a gente. E ó, é o seguinte, você que tá em casa, não muda de canal. Daqui a pouquinho, a gente traz os destaques do Alerta Amazonas com Siqueira Júnior. São 4 horas e 59 minutinhos. E ainda, meu povo, tem doce, tem delícia. Conta aí, Lud. Tem um brigadeiro crocante, diferente para você aprender a preparar. Mais uma receita que vai estar no Super Bazar Dia das Crianças. Então fica ligadinho que depois do intervalo a gente volta com essas delícias para você aprender a preparar aí na sua casa.